Olá pessoal, 26 de maio de 2020, cá estamos de volta com os nossos vídeos para discutir um pouco mais sobre o ensino de geografia. O nosso tema de hoje é esta relação entre essência e aparência, que foi o que a gente já anunciou na sexta-feira passada. Mas antes disso, alguns informes. A partir de amanhã, terça e quarta-feira, vamos ter às 16 horas, uma atividade com o pessoal lá de Goiás, sob o comando da Ana Carolina Marques, que é professora da Universidade Estadual de Goiás, falando sobre periferia, o papel da periferia dentro das escolas, em que medida essa ideia de periferia está contida no ensino da geografia. São duas lives, uma na terça, outra na quarta, ambas às 16 horas. Depois, já quinta-feira, vamos ter aí o Rui Moreira falando sobre Maxor, mas na quarta-feira eu confirmo tudo isso e falando um pouco mais sobre Rui Moreira e sobre os horários e tudo mais, para ninguém esquecer, é melhor a gente avisar com menos antecedência. Amanhã, de qualquer maneira, pela manhã, vamos ter então mais um podcast, uma preciosidade. Conversamos com o Eduardo Carlini, mais conhecido por Tarzan, com a Natália, sua esposa, e ambos então tiveram uma experiência bastante interessante e importante em relação à questão indígena no Brasil. Entraram em contato direto com os processos que envolviam aí a violência contra as sociedades indígenas lá no Mato Grosso do Sul, os Guarani Kaiowá, e foram também lá no Baixo Tapajós e conheceram um pouco de tudo isso a partir da militância que eles já acumularam durante tantos anos junto à Associação de Geógrafos Brasileiros. Então, no meio disso tudo está o depoimento, uma vida inteira dedicada, não é, a um determinado projeto, não é, de superação das dificuldades da nossa sociedade, tal qual ela se apresenta hoje para todos nós. Uma preciosidade, uma coisa muito interessante que vale a pena acompanhar, ver, conversar e trocar ideias, mandar perguntas, eu mando tudo para eles, tá tudo ok, eles estão lá esperando. Então amanhã, terça-feira, pela manhã, teremos aí o Eduardo Carlini mais a Natália falando da questão indígena no Brasil. Muito bem, voltemos então à essência, aparência, ensino de geografia, essas coisas todas. O fundamental, como nós já vimos dentro das estruturas mais organizadas, né, das categorias que utilizamos para fazer o discurso geográfico, a ideia de aparência para a geografia está associada à ideia de paisagem. Então, de alguma maneira, nós estamos aqui propondo que, antes de mais nada, o ensino da geografia tenha a paisagem como ponto de partida. No vídeo passado estávamos vendo que esta coisa de observar a paisagem é uma coisa que envolve muito da subjetividade, da individualidade, da pessoalidade. Cada um olha o mundo a partir dos seus próprios parâmetros, com os seus próprios olhos. E nesse sentido, dependendo da idade, dependendo da cultura, dependendo de quem somos e dos interesses que temos em relação ao mundo, olhar a paisagem é uma coisa absolutamente difusa. E isto é que confunde um pouco, porque no final das contas, nós estamos na escola, nós estamos tentando fazer com que os nossos alunos, expostos a um determinado tipo de conhecimento científico, então não estamos ali para ficar reunindo opiniões das mais diversas, bater tudo isso num liquidificador e isto vira uma opinião qualquer. Na verdade, esta possibilidade que está colocada para a ciência geográfica, que é a ideia da observação da aparência, é a mesma possibilidade que está colocada para qualquer outro campo do conhecimento científico. Biólogos, físicos, químicos, sociólogos, antropólogos, o nosso ponto de partida é sempre a aparência. O problema é que, quando olhamos para a aparência, queremos saber algo dela. E é isto que define a diferença entre os geógrafos e qualquer outro tipo de profissional, de pesquisador. Porque a nossa pergunta, em relação
aquilo que observamos, a aparência do mundo, está diretamente relacionada ao fato de que queremos saber o como, o onde das coisas, o onde da relação entre coisas, o onde do sujeito que observa as coisas se fundem, e aí nós podemos então, em primeiro lugar, identificar um processo, e em segundo lugar, desvendar o processo, em terceiro lugar, propor de alguma maneira intervenções sobre um determinado processo. Seja ele em que escala estejamos falando do planeta como um todo, estejamos falando de um bairro numa cidade, ou simplesmente de uma rua, ou de um beco, ou seja lá o que for. Vamos falar da ideia do Estado Nacional, a ideia de como que os governos agem sobre isso. Podemos discutir aqui qual é a geografia que está colocada na cabeça, se é que existe alguma, do nosso atual presidente em relação ao problema da Covid-19, ou podemos dizer que, de alguma maneira, existe uma geografia da milícia no Brasil e que está diretamente envolvida com a violência pela qual a população brasileira, de uma maneira geral, está passando, salvo, evidentemente, aqueles que querem sair às ruas, agredir pessoas, agredir médicos, agredir enfermeiros, ou seja lá o que for. De alguma maneira, há uma relação entre a política, entre o que está dado dentro da sociedade, as formas como a sociedade organiza a si própria, mas as formas como a sociedade organiza a si própria é, na verdade, também a materialização da maneira como todos os elementos que compõem a chamada natureza, essa totalidade que é a natureza, estão, de alguma maneira, se realizando, não é, para a materialização da vida humana. Então, nesse sentido, como disse bem o Rui Moreira na live que nós fizemos a semana passada, existe aí uma grande discussão sobre totalidade. Nós vamos chegar lá, mas não é ainda hoje. Hoje o que nos interessa é olhar a paisagem e afirmar então que a paisagem é o ponto de partida das aulas de geografia. Vocês podem estar imaginando que isso tudo é uma loucura, porque no final das contas, uma das coisas mais difíceis que existe dentro de uma escola, das suas estruturas burocráticas e dos seus problemas, é retirar da sala de aula um monte de alunos para olhar uma paisagem. Mas não se preocupem, não precisamos sair da sala de aula para olhar paisagem nenhuma. Mesmo que isso também possa ser feito e mesmo que isso possa ser bastante interessante. Mas de qualquer maneira, a própria sala de aula, uma imagem, uma fotografia, um filme, seja lá o que for, a descrição que pode ser feita dentro de um poema, dentro de um texto literário, tudo isso, sem dúvida nenhuma, são pontos de partida para que a ordem das coisas, a distribuição das coisas, possa nos permitir, então, identificar que coisas são, que processos estão ali, como que essas coisas podem se realizar. Então, efetivamente, a ideia de paisagem para a geografia é a ideia do desvendamento, do questionamento, da construção de uma pergunta para o mundo, da forma como ele se apresenta para mim. Aí vem uma outra dúvida, bastante complicada, de fato, porque no final das contas, nós não somos neutros ao olhar a paisagem. Como eu disse antes, temos nossos interesses, temos os nossos saberes prévios. Vygotsky diria isso. Sabemos que quando olhamos o mundo, nós temos na nossa mente um conjunto de informações. Aquilo, se visitamos um lugar pela primeira vez, as primeiras observações podem ser até um pouco confusas, porque na verdade não conseguimos identificar claramente o sentido dos objetos, das coisas, das ruas, dos prédios, das montanhas, dos rios, das florestas, não importa. Não sabemos o que são essas coisas e que papel existe na relação entre elas e como elas se interdeterminam. Mas a convivência faz com que, dia após dia, relações, valores, interdeterminações comecem a ser desvendados. Então, quando olhamos a paisagem no primeiro dia que chegamos num lugar, ou anos e anos e anos depois de viver nesse mesmo lugar, não é o mesmo olhar, porque a nossa paisagem está carregada de significados, está carregada de sentidos, está carregada já de interdeterminações que vão construindo um discurso. Portanto, nós podemos dizer que os nossos discursos, toda a nossa
vamos dizer, imediatidade, isto é, aquilo que nós estamos dizendo no momento, está sempre carregado de mediações, isto é, aquilo a que nós fomos expostos nos momentos anteriores, aquilo que faz parte, na verdade, da construção pessoal e coletiva das nossas vidas. Então, nesse sentido, sempre a observação é a observação daquilo que é aparente. Mas o aparente, para cada sujeito, dependendo dos saberes que ele possui, não é o mesmo. Quando só a título de exemplo, quando um astrônomo olha para o céu, ou quando eu olho para o céu, ou quando alguém que simplesmente não tem este hábito olha para o céu, olhamos e provavelmente estaremos observando as mesmas estrelas. Mas a imagem que nós temos e o significado do que é essa imagem, do ponto de vista daquilo que chamamos de aparência, para cada um desses sujeitos não é o mesmo. O que eu sei de astronomia simplesmente não me permite desvendar num único olhar o conjunto de relações que hoje pode estar contida e deve estar contida na cabeça de um astrônomo e certamente não estará contida na cabeça de uma criança que pouco ou nada parou para observar esse tipo de relação. Então, nesse sentido, observar a aparência não é necessariamente simplesmente observar as coisas como se eu nunca as tivesse visto, mas é a imediatidade da minha observação que, a partir então da experiência que eu tenho, me coloca um conjunto de perguntas. Por isso eu posso dizer que ensinar geografia lá nos primeiros anos do ensino fundamental e ensinar geografia no ensino médio não pode ser a mesma coisa. Pode ser até o mesmo tema, mas os objetivos não são os mesmos, o nível de aprofundamento não é o mesmo e a costura geral de tudo isso, aquilo que nós vamos fazer com tudo isso, não pode ser o mesmo. Então, nesse sentido, existe uma passagem que na quarta-feira nós vamos tentar desvendar um pouco melhor, que é justamente essa passagem entre a ideia de paisagem e a ideia de território. E que aqui, então, nós chamaríamos de a ideia que nós temos num primeiro olhar, no olhar na aparência, e em que medida esta aparência me permite construir algum tipo de ordenação, isto é, desvendar significados, disponibilizar, identificar a distribuição, o caráter distributivo dos fenômenos e em que medida a interdeterminação ou as determinações que estão colocadas para essas diferentes posições é que vão me dar, então, o sentido, digamos assim, dos processos no qual nós estamos inseridos. É isso que vai permitir que ensinar geografia para uma criança pequena envolve necessariamente a ideia do desenho, que ensinar geografia para uma criança de 10, 11 anos envolve necessariamente a ideia da fotografia, e ensinar geografia para um garoto de 16, 17 anos envolve necessariamente a ideia da cartografia. É por isso que necessariamente, sob todos os aspectos, tudo aquilo que nós apresentamos no sentido da forma deve ser desvendado no sentido da reflexão. E toda a reflexão que nós fazemos numa sala de aula deve transparecer no sentido da forma, seja um mapa, seja uma foto, seja um filme, seja o que seja. Este sentido, esta agregação das relações entre as linguagens, da remontagem lógica que me permite olhar o mundo, é que no final das contas pode virar uma aula de geografia. Muito obrigado por vocês terem vindo até aqui. Vamos continuar na próxima sexta-feira com essa discussão sobre ensino. Amanhã a live sobre periferia, depois da manhã também, Rui Moreira na quarta com o Max Sorre, e assim nós vamos tocando o barco. E não esqueçam da entrevista do Eduardo Carlini com a Natália amanhã cedo no podcast, ok? Um abraço a todos, fiquem bem. Fique em casa.